Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gol de Mapa. Sou o Jandi, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Spotify, TikTok e YouTube. O episódio de hoje vai abordar a religião islâmica. O islamismo é uma das maiores religiões do mundo, com mais de 2 bilhões de pessoas, e é considerada monoteísta, ou seja, tem somente um Deus. Ao mesmo tempo, a religião é guiada pelas revelações do profeta Maomé ou Muhammad. Como referência a Maomé, Muhammad é um dos nomes mais comuns do mundo. Outros guias da religião são as revelações das palavras de Alá que foram agrupadas em um livro chamado Alcorão. E o Alcorão ele possui as leis e normas que são chamadas de Sharias. Outras figuras importantes que são considerados profetas, nós temos o Adão, o Abraão, Moisés e Jesus. A diferença básica entre os termos islâmico e muçulmano é que islâmico se refere à cultura e leis, enquanto muçulmano se referem às pessoas. O islamismo se divide em dois grupos de crenças diferentes. O primeiro grupo são os sunitas, que representam cerca de 85% dos muçulmanos, que acreditam que o líder da religião deveria ser escolhido pelos seguidores. O segundo grupo são os xiitas, que tem cerca de 15% dos muçulmanos que acreditam que o líder da religião tem que ser parente de Maomé. Curiosamente, as 5 maiores populações muçulmanas do mundo não ficam no Oriente Médio. A Indonésia, que é considerada do Sudeste Asiático, o Paquistão, Índia e Bangladesh, considerados do Sul da Ásia, e Nigéria do continente africano, representam as maiores populações muçulmanas do mundo. O Oriente Médio concentra aproximadamente um quinto dos muçulmanos do mundo. Outro termo importante sobre o islamismo é a islamofobia, que é o preconceito e ódio aos muçulmanos, onde os problemas se relacionam principalmente aos estereótipos e discriminação. Entre os estereótipos, a frequente associação ao terrorismo, como se todo muçulmano fosse uma ameaça, algo que foi intensificado principalmente por eventos como o 11 de setembro, acabou dificultando a separação da imagem da religião com a imagem do extremismo. Conflitos geopolíticos e a falta de conhecimento sobre a diversidade islâmica intensificam esses preconceitos. Aliás, dia 15 de março é o dia de combate à islamofobia, data escolhida em memória às vítimas do ataque na mesquita de Christchurch, na Nova Zelândia. Aliás, as mesquitas são os locais de cultos do islamismo. E se engana que somente os muçulmanos sofrem com a islamofobia, pois cristãos árabes, por exemplo, também sofrem. Lembrando que nem todo árabe é muçulmano, que nós temos árabes que são cristãos e judeus, e nem todo muçulmano é árabe, pois os maiores países muçulmanos não se localizam no Oriente Médio. Aí vem uma dúvida: é possível se converter ao islamismo? Sim, e o processo é considerado muito simples. A pessoa precisa, primeiramente, não ser forçada, ou seja, ter vontade própria, conhecer a religião de forma básica, pelo menos, e testemunhas. Muhammad Ali, que foi o convertido mais famoso da história, boxeador histórico, e Kareem Abdul-Jabbar, que foi um dos maiores nomes da história da NBA, são exemplos de pessoas que se converteram ao islamismo. Outra parte importante da religião é as restrições alimentares, principalmente em relação à carne suína e ao álcool. Sobre o Ramadã, os jogadores de futebol muçulmanos também realizam? Sim, e nós vamos conseguir ver principalmente nas grandes ligas europeias. Esse ano o Ramadã ele deve ocorrer entre fevereiro e a metade de março, e como os jogadores vão conseguir se adaptar nesses períodos? Os jogadores eles quebram o jejum assim que o sol se pôr. A Premier League, por exemplo, o campeonato inglês, indicou aos árbitros para pausarem os jogos por um tempo breve, permitindo o consumo de água. A Bundesliga, campeonato alemão, e a Eredivisie, campeonato holandês, permitem paralisações por bom senso. E agora vem a maior polêmica, a Ligue 1, ou campeonato francês. A França é um dos países com mais muçulmanos na Europa, mas vem enfrentando mais rigidez, proibindo pausas para hidratação, com a justificativa de ser um estado laico, ou seja, um estado sem religião. Em 2023, o jogador argelino Radian, que jogava no Nantes, se recusou a quebrar o jejum, sendo cortado da lista de relacionados pelo técnico. Ia deixar de montar a minha seleção de jogadores muçulmanos, né? Para o gol e lateral direita, escolhi o Bono e o Hakimi, dois marroquinos que estão se destacando atualmente no futebol mundial, então eles não poderiam ficar de fora. Para a zaga, eu acabei escolhendo o Rudiger, que chegou a sofrer islamofobia de um jornalista que acusou ele de fazer referências ao Estado Islâmico, ou ISIS, e o Kolo Touré, jogador marfinense, fez carreira no Arsenal, no Manchester City, e aliás até o irmão dele poderia facilmente entrar nessa lista.
No caso, estou falando de Yaya Touré. Para a lateral esquerda, o escolhido foi o francês Eric Abidal, que se converteu ao Islã, venceu 2 Champions com o Barcelona de Guardiola, superou um câncer de fígado e voltou a jogar em alto nível. O Abidal é sempre lembrado como um exemplo de superação. No meio de campo, os jogadores escolhidos foram o francês Kanté, que já afirmou que a religião é mais importante que sua carreira, o alemão descendente de turcos Özil e o francês descendente de argelinos Zinedine Zidane, que foi criado como um muçulmano, apesar dele dizer que não era tão praticante, e para mim Zidane é top 10 maiores jogadores da história. Agora nós vamos para a posição de ataque. O primeiro jogador citado é o Mohamed Salah. Aliás, o Salah ele teve uma importância absurda dentro de campo para o Liverpool e também fora de campo, pois os casos de islamofobia diminuíram em cerca de 20% desde que o Salah começou a jogar pelo Liverpool. O próximo jogador de ataque escolhido foi o francês Ribéry, que se converteu após o seu casamento. E um dos episódios mais famosos é que nas tradicionais festas de títulos do Bayern de Munique com as cervejas, o Ribéry se recusava a segurar o copo ou beber por questões religiosas. O centroavante escolhido é o francês Benzema, que dispensa apresentações. E então chegamos ao fim do nosso episódio sobre o islamismo. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau!